Tem sido ao longo de alguns anos já a busca de uma igreja que vive. Nós não queremos ser uma igreja morta, mas uma igreja viva. E uma igreja viva tem características, né? E esse ano nós estamos enfocando num avivamento. O que é avivamento? Essa tem sido uma pergunta, às vezes, que está na minha mente. Eu não sei quantos já foram buscar uma informação, um detalhe do que é um avivamento, né? Mas nós somos uma igreja que esse ano vai focar nessa perspectiva. Queremos um avivamento. E durante esse mês de janeiro nós estamos enfocando uma coisa que é oração. Entendemos que uma igreja que quer compreender o que Deus tem dito, ou o que Ele espera nesta geração, é uma igreja que ora. Na sua concepção, o que é oração? Falar com Deus. O quê? O que mais? É só essa concepção que você tem? Ok? O diálogo, então, gera uma intimidade com Deus. Muito bem. Então, quando estamos a orar, nós estamos a buscar uma intimidade com Deus. Parte de um tempo que você deseja, almeja, né? Estar com alguém que lhe é agradável. É muito difícil a gente conversar com alguém que a gente não se agrada muito, que a gente tem uma certa repulsa, não é? Mas quando é alguém que lhe dá prazer, você não vê a hora de encontrar com aquela pessoa e estar com ela. Então, oração é esta expressão do nosso prazer de estar a conversar com Deus. Como é que Deus fala contigo? Ou como é que Deus fala? Através da sua palavra. Através da ministração de outras pessoas. Espírito Santo. Uhum. Então veja, para haver um diálogo tem que haver dois interlocutores. Um é Deus e o outro é você. Eu sei como eu expresso para Deus, mas eu sei como Deus expressa comigo? Será que nós falamos a mesma língua? Eu compreendo o que o Senhor fala? Então a oração vai aprimorar essa característica contigo. Logo que eu cheguei a Portugal, eu não conseguia falar com os irmãos no telemóvel. Porque me era estranho, eu não conseguia perceber o que a pessoa estava a dizer. Hoje, se eu falo com alguns açorianos no telemóvel, eu não consigo entender. Aliás, alguns açorianos nem ao vivo eu consigo entender. Então, por quê? Porque existe uma característica da fala, a música, né, o tom. Olha, por mais que eu aprenda a falar o português, basta eu abrir a boca, basta eu começar a falar e você sabe que eu sou brasileiro. Porque a música, né, a entonação, é característica do Brasil. Né? Então, quanto mais tempo você está junto com o seu interlocutor, mais fácil é para compreender o que ele diz. Porque você educa o seu ouvido para aquela compreensão. Então, oração é a mesma coisa. Quanto mais tempo você está com o seu interlocutor, com o Senhor, é mais fácil de compreender a voz dele. O que ele está a dizer. Inclusive quando ele usa outros irmãos para nos alertar para aquilo que ele quer. Lembra? A nossa única referência será sempre a palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Como eu não estou sozinho, tem outras pessoas também dialogando com Deus. E porque eu tenho um diálogo com outras pessoas, isso me ajuda a compreender a perspectiva que Deus tem sobre determinado assunto. Claro? Então, meu querido, se você não tem oração, se você não gasta um tempo de oração, você provavelmente terá algumas dificuldades de habituar o seu ouvido a ouvir a voz de Deus. E nós temos que ter mais um alerta. Existem muitas vozes a imitar a voz de Deus. E se puder enganar aqueles que estão dispostos a ouvir o Senhor, a voz de Deus, vai fazer. Porque essa é a intenção. Imitar. E conduzir para uma outra direção que não aquela que o Senhor deseja. Então precisamos estar atentos a estas características. Compreender a voz de Deus, identificar a sua voz com clareza
e submeter-se a ela. Tá bem? Então, o que nós queremos no mês de janeiro, começando o nosso ano 2016, é ajudá-lo nesta formação de um hábito. Ouvir o Senhor. Então, ore. No último GPS nós assistimos um filme juntos, que é o Quarto de Guerra, que é um filme que trata sobre a questão de oração. É o depoimento, ou a história de uma pessoa, né, e ela faz, ao longo da narrativa do filme, o foco dela, a oração. E a busca de ter alguém mais a quem partilhar as armas que Deus deu para que nós pudéssemos viver nesse mundo. Então, se você não teve a oportunidade de assistir junto com o seu GPS, entre em contato com o líder do GPS. E ele tem um link que você pode assistir o filme, porque nós vamos ter um tempo de reflexão, de conversa em torno daquele filme, e será interessante que você tenha visto, tá bem? Então, é tão animador poder ver, até nessa expressão artística, né, do cinema, um tema tão precioso para nós, que é a oração. Tá bem? Não deixe de assistir, vale a pena. Hoje eu quero tratar sobre invadidos pela vontade de Deus. Como é que você pode compreender a vontade de Deus? De que maneira a vontade de Deus pode, e aí usando esse termo, invadir a sua vida e ocupar todos os espaços? E aí tudo que você vai fazer é em função da vontade de Deus, e não em função da sua própria vontade. Haja visto que eu não deixei de ter vontade só porque agora eu sou um discípulo de Jesus. Eu continuo tendo vontade. Eu continuo querendo coisas. E hoje nós tivemos até um tempo de revisão daquele Liberdade em Cristo, e estava dizendo que os meus sentimentos não governam a minha vida. O que governa a minha vida são as verdades. E estas verdades vão produzir comportamentos. Não o inverso. Não são os sentimentos que produzem comportamentos, que produzem a verdade. É a verdade, definida na palavra, que vai produzir os meus comportamentos, vai normalizar, vai orientar os meus comportamentos. Então todos os meus comportamentos precisam ser abalizados pela palavra. Aí os meus sentimentos estarão submetidos à verdade e não à transitoriedade das minhas emoções. Se eu acordo num dia bem animado, dormi bem à noite, coisa boa, vai ser um dia bom. Mas se foi uma noite de insônia, que teve barulho, que eu não consegui dormir, apesar do sono, nossa, aquele vai ser um dia chato, um dia difícil. Né? O meu estado de humor não é dos melhores. Nossa vida não pode ser controlada pelas circunstâncias, pelas minhas emoções. Precisam ser controladas pela verdade. Tá bem? Então, para que eu possa ser inundado pela verdade, eu preciso conhecer a verdade. Então, ao conhecer a verdade, eu devo dialogar, construir esta relação com o Senhor. Avivamento. Minha curiosidade às vezes me leva a buscar definições. Isso me ajuda a compreender o que eu estou a caminhar. Então, o que é um avivamento? E aí eu encontrei essa definição de um escritor que eu aprecio bastante, chamado Robert Coleman, e ele colocou dessa forma. É o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Isto é um avivamento. É um retorno da minha vida para os propósitos de Deus. Se eu estou avivado, é porque eu estou numa relação viva, produtiva, com a minha origem. A minha origem está lá no Éden. Aquele era o propósito original de Deus. O pecado cortou com aquele propósito original. Pois cortou com o propósito original e isto trouxe consequências para todos os filhos de Adão. Nós nascemos com o ADN dos nossos pais. E o que eles nos transmitiram, falta uma parte, que eles perderam quando decidiram viver por sua conta e risco. Estavam num lugar maravilhoso, protegido, com todas as suas necessidades supridas,
decidiram fazer diferente. Fizeram. E tudo que eles conseguem transmitir para nós tem uma lacuna. Tem um buraco, vamos dizer assim, dentro da nossa estrutura de vida, que só pode ser preenchida por Deus. Que foi o que eles perderam lá no Éden. Esta comunhão íntima com o Senhor. Todo final de dia o Senhor vinha a reunir com o homem e conversar. Perdemos isso. Por causa do pecado. Deus supriu uma possibilidade de retorno às nossas origens. No nosso caso, qual é este caminho de retorno? Está em Jesus. Mas o que em Jesus? Deu para entender a pergunta ou ainda é vaga? Então, Jesus é o nosso caminho de retorno. Se nós queremos preencher o vazio que está aqui dentro e que toda a natureza humana busca, só vai encontrar esse preenchimento em Jesus. Não tem outro canto, não tem outra situação que você pode preencher. Tem muita coisa parecida, mas não é. Então, quando eu volto ao propósito original da minha vida, então eu estabeleço um relacionamento com Jesus, confio na verdade que ele declara, que eu preciso morrer para o meu próprio eu, para a minha própria vontade, e assumir uma nova relação, que está baseada agora nas verdades que Jesus declarou. E até viveu no nosso meio. Para que nós pudéssemos ter um modelo, ter um exemplo para seguir, para não pensar que é uma coisa absurda. Se Jesus pôde, eu posso também. Porque ele nos deu a mesma coisa que Jesus tinha. O Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar no nosso coração para fazer o que em nós? Qual é a missão do Espírito Santo? Nos convencer de 3 coisas. Do quê? Do pecado. Do juízo. Do pecado. Quando ele nos convence destas coisas, qual é a nossa atitude? Ok? Deve ser. Mudar. Mas quando a gente olha ao nosso redor, no mundo que nós vivemos, apesar de muitas pessoas compreenderem esta verdade e estarem com os olhos abertos para ver a justiça, o juízo e a verdade, não fazem assim. Nós estamos experimentando uma época de radicalismos. Muitos dos jovens europeus estão sendo atraídos por uma verdade que parece muito boa, mas que não leva a Deus. Há caminhos aqui na Europa de tirar os jovens desse atrativo radical, no caso islâmico. De estarem dando sua própria vida por uma missão, por um trabalho que eles creem ser o melhor. Não sou estranho para nós? Outro dia eu ouvi, não lembro agora onde eu peguei a frase, mas diz assim, que o Ocidente não tem possibilidade de vencer, porque os islãs, o muçulmano, ama mais a morte do que nós amamos a vida. Você teria condições de se envolver num pacote de bomba e se explodir no meio do mercado? Você teria a coragem de pegar uma arma e sair atirando para tudo que é lado, sabendo que no momento seguinte você pode ser a vítima? Você ama mais a morte do que os outros amam a vida. Nós estamos ainda sobre o impacto, dos choques, dos atentados em Paris. Eu acho interessante que muita gente não ficou chocada com o atentado no avião, que matou 290 pessoas, parece, com uma bomba, e foi exatamente a mesma coisa. A coisa que a bomba no avião cai, mata todo mundo de uma vez só, não tem aquele choque emocional de ver uma pessoa metralhando outra lá numa casa de shows, ou num restaurante, ou mesmo foi ontem, fez 1 ano,
do primeiro ataque que eles fizeram ao Charlie Hebdo e aquele supermercado judeu. Então, reportagens e coisas assim. Muito bem. Isso é fruto do quê? De uma perda da relação com Deus. Perda de um avivamento. Então, avivamento é voltar. Jesus tinha uma consciência clara e profunda da vontade de Deus, que é doutrinário, e uma disposição plena de obediência, que é prática. Conhecer e praticar. Isto era a característica principal de Jesus. Não foi isso que os concidadãos, as pessoas da época dele, reconheceram? Que ele era um mestre que ensinava como quem tem autoridade. Ora, isso significa que existia um mestre ensinando, mas não tinham autoridade. Mas por que eles não tinham autoridade? Qual é a diferença de alguém que ensina com autoridade e outro que ensina sem autoridade? Qual a diferença? Ok. Mais? Quem tem autoridade é aquilo que prega e pratica aquilo que prega. Ok. Quem tem autoridade, pratica. Não é aquilo que prega. Eu gosto de um slogan... e leva os outros a praticar. Eu gosto de um slogan que tem na Herbalife. Quer perder peso? Pergunta-me como. Você já imaginou alguém muito gordo com um slogan desse tipo? Quer perder peso? Me pergunta como. Meu amigo, mas se você sabe como perder peso, deve ter uma razão muito boa para você ter esse peso que você tem. Talvez se a Marta, a gente estava até brincando com a Marta, né? Marta é um abuso, imagina, tão magrinha. Né? Você podia vender Herbalife, olha, é uma boa garota propaganda. Né? Agora, a autoridade vem porque você pratica as coisas que você está a dizer. Então, como ensinar com autoridade a palavra de Deus se a nossa vida, a nossa prática não é condizente com a palavra? É um desafio grande para a nossa própria vida. Né? E Mateus capítulo 26, ele vai relatar eventos que demonstram essa clara compreensão de Jesus sobre a sua missão e como ser invadido pela vontade de Deus na nossa própria vida. Tá bem? Eu gostaria que a gente fizesse uma passagem muito rápida. Se você tem sua Bíblia aí à mão, pegue lá, abre Mateus capítulo 26. E eu quero dar uma passagem rápida pelo cenário. Eu gosto de cenários, né? Porque as coisas acontecem dentro de um contexto e não fora do contexto. O contexto de Mateus 26, do versículo 1 até o versículo 16, ele está tratando dos acontecimentos que culminaram com a prisão de Jesus. Por que queriam prender Jesus? Qual era a razão deles estarem à busca de prender Jesus? Mateus 26, a partir do versículo 1 até o 16. Os líderes religiosos se reuniram. Por quê? Qual era a ameaça que Jesus estava fazendo àqueles líderes? Sim. Por causa da prática. O que eles diziam não era coerente com aquilo que eles faziam. A Bíblia até diz que eles colocavam fardos tão pesados sobre os ombros do povo, mas eles mesmos não queriam se colocar debaixo daqueles fardos. E Jesus traz uma posição completamente diferente. Quando ele diz, ele é o primeiro a fazer. Então isso já começou a causar uma mudança no status quo daqueles líderes. A sua posição de conforto, a sua posição de estabilidade estava sendo colocada em xeque. Muitas vezes a nossa posição de conforto e de estabilidade está colocada em xeque. Né? Jesus estava reunido ali na casa de Simão, um leproso. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. Mas uma mulher veio e lavou os pés de Jesus e colocou
um perfume muito caro. João identifica ela como Maria, irmã de Lázaro. E houve uma conversinha entre... conversa de pé de ouvido. Que desperdício. Podia ter vendido isso daí, rapaz. Isso daqui é o trabalho. É o preço do trabalho de um ano. Podia ter vendido e dado dinheiro aos pobres. Jesus, entendendo aquele zum, logo aborda o assunto. Ela me ungiu para a minha morte. Ui. Jesus está agora cada vez mais anunciando qual era o destino a qual ele havia vindo. Muito bem. Então ele diz para não aborrecer a mulher, não chateie, né? E deu uma declaração. Este ato que essa mulher fez vai ser lembrado para sempre. Né? Ela ungiu Jesus antes da morte. Foi uma pré-visão. Uma visão daquilo que iria acontecer. Né? Do 17 até o 30, há o relato da última Páscoa. Eles estavam próximo da festa da Páscoa. E aí Jesus pede para os seus discípulos prepararem um lugar para que eles tomassem aquela Páscoa. E aí Jesus tem aquela refeição com os seus discípulos, e eles prepararam aquele lugar. E aí então Jesus dá um novo sentido para os elementos da mesa. Lembra? Ele não estava criando algo novo. Era uma festa que havia normalmente na comunidade judaica, que era a festa dos pães sem fermento, os pães ázimos. Então Jesus não criou nada novo. Ele pegou dois elementos que havia normalmente naquela refeição, o pão e o vinho, e deu um novo sentido para o pão e o vinho. Cada vez que eles participassem de uma refeição e tivessem visto o pão e o vinho, eles deveriam relembrar ou memorizar. Aquilo era um sinal de memória. Para o quê? Para duas coisas que iriam transformar a natureza. Tá? O pão representava o quê? O meu corpo que é dado por vós. E o sangue vertido na cruz por nós. Quer dizer, nós vamos receber nesses elementos um memorial. Não tinha nada de mágico naqueles elementos que Jesus estava oferecendo aos seus discípulos. O que tinha era um símbolo que ia transformar o coração e trazer a mente agora para novas perspectivas. Todas as vezes que você estiver numa refeição, partilhe com os seus. Às vezes a gente cria tradições que muitas vezes diminuem ou minimizam os símbolos que o Senhor deixou para a nossa instrução. Na sua casa, numa refeição que você tem com sua família, senta juntos, relembre o que Jesus fez e qual era o desejo dele. O desejo de Jesus é tomar de novo uma refeição com os seus discípulos. Mas isso só iria acontecer agora no reino do meu Pai. Porque a partir daquele momento, aquela foi a última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos. Depois disso, eles não tiveram mais esse privilégio. E nós devemos, assim como os discípulos, ansiar pelo momento de encontrar com o Senhor e participar de novo de um memorial daquilo que Jesus estava para fazer e que no nosso caso ele já fez. E nos deu essa oportunidade de restaurar, de voltar para os nossos propósitos, para o propósito original para o qual Deus nos criou. Então é uma oferta dada e que depende de você receber ou não. A sua compreensão, Jesus tinha uma compreensão muito clara do coração dos seus discípulos. Porque quando ele anunciou essa questão da sua morte, houve uma postura muito interessante de todos os discípulos. Que Jesus diz lá no versículo 31. Jesus disse aos discípulos, essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois a Escritura Sagrada dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Pedro, que sempre tem uma palavra muito rápida, então Pedro disse a Jesus, no versículo 33, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Eu nunca vou lhe abandonar. Sentimentos não produzem comportamento nem a verdade. É a verdade que produz comportamentos e sentimentos.
Me parece que Pedro aqui está agindo muito pelo sentimento, pela emoção. Aquele momento, aquela festa, aquela ceia, eu nunca vou lhe deixar, Senhor Jesus. Eu vou à morte contigo. Menos, Pedro, menos. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, de jeito nenhum, não há hipótese disso, né? Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Sabe o que me é curioso? É a sequência desse versículo. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Então não foi algo só de Pedro. Todos os discípulos disseram: Jesus, nós não vamos abandoná-lo. Jesus conhecia o coração, não tinha nenhum sentimento de frustração, porque aquela noite os seus discípulos iriam abandoná-lo, literalmente. Né? Do 36 até o 46 revela como ser invadido pela vontade de Deus. Aí Jesus vai levar os seus discípulos a compreenderem algo que eles ainda não compreendiam. Depois de ter dito essas coisas, né, Jesus chegou, acompanhado pelos discípulos, foi para o Getsêmani. Saíram daquele cenáculo e foram para um jardim. Depois de ter conversado sobre todas essas coisas, ele pede aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali mais adiante orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Nisto começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Suas emoções estavam angustiando o seu coração. Jesus tinha noção clara dos eventos que estavam por acontecer. Não era um segredo para ele, não era alguma coisa que pegou ele de surpresa. Então, diante de circunstâncias tão difíceis, a angústia vem no nosso coração. E Jesus estava angustiado. Pega 3 dos seus discípulos e anda um pouquinho mais à frente e vão ali orar. E ele revela por que ele vai orar. Porque eu sinto uma tristeza de morte. Fique aqui e estejam atentos. Ele foi um pouco mais para diante, inclinando-se até o chão, orava assim: meu Pai, se é possível, faça de mim esse cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Oração tem essa característica pessoal de solitude entre você e o Pai. Mas tem também essa característica coletiva. Ele chamou os seus discípulos. Vamos para um lugar tranquilo. Vieram para lá. Pega 3 deles, vai um pouco mais à frente e vai orar porque o seu espírito está angustiado por causa das circunstâncias. Fiquem aí, orem comigo. E ele foi alguns passos mais à frente. E de novo, tem algumas características que às vezes, para mim, é um pouco estranho. Talvez por causa da minha cultura, minha maneira de ser. Jesus foi à frente e ele fez o quê? Se inclinou. Quando eu olho os muçulmanos, eles têm essa característica tão fácil, né? Sempre tem lá o seu tapetinho, bota no chão quando chega aquele horário, e ele vira-se para Meca e se prostra no chão e ora. Eu, para orar em público, talvez tenha algumas dificuldades de ter, de ter alguma coisa externa mais que identifique com essa situação. Talvez no meu quarto de guerra eu consiga orar com mais liberdade. Mas eu quero ter liberdade com o Senhor em qualquer lugar. Jesus convida os seus. Vai para ali. Fiquem aqui. Orem comigo porque eu estou angustiado. Eu vou um passo à frente. Me debruço diante de Deus. Me inclino diante de Deus. A compreensão da reverência é a atitude de coração. Eu sei que a atitude externa não é tudo. Porque Deus vê o coração. Mas a minha atitude externa também revela o meu coração. Então, as maneiras, a maneira de expressar, de dizer, de falar, revela o meu coração. E isso é um incentivo para a comunidade, para as pessoas ao meu redor. A maneira que eu me expresso, a maneira que eu converso com Deus. Mas lembra,
Deus olha o meu íntimo, Deus olha o meu coração. Ele nos alerta sobre a realidade, esse texto. No versículo 40, depois voltou para junto dos discípulos. Lembra, ele se afastou um pouquinho, volta para junto dos discípulos, e o que ele encontra? Estavam a dormir. Tem alguma coisa errada a dormir? Não. Mas no momento que o seu mestre está angustiado, e ele declara isso para você, o meu coração está angustiado, orem comigo, ele vai alguns passos à frente, se declina diante de Deus para orar. Quando ele termina a sua oração, o seu tempo de solitude, ele volta talvez para orar com os seus discípulos, e ele encontra todo mundo dormindo. Que realidade, né? Nem uma hora vocês conseguiram estar comigo. Quanto tempo nós conseguimos ficar em oração? Às vezes, por causa dessa solitude, desse período tão íntimo, tão pessoal, pode vir o sono. Pode. Está errado ter sono porque você está num diálogo com Deus? Já aconteceu quando eu estou muito cansado, vou fazer uma visita, vou em alguma casa, eu sento, aquele sofá confortável, olha, eu tenho que levantar. Porque senão eu vou dormir no meio da sua conversa comigo. E isso é muito indelicado, né? Você falar comigo, eu estou dormindo. Algumas vezes eu consigo dormir de olho aberto, né? Mas aí para pegar o fio da meada da conversa é difícil. Então nós podemos estar tão cansados que o nosso diálogo com Deus fica interrompido ou fica difícil. Tudo bem. Talvez valha a pena você olhar para por que eu estou tão cansado que eu não consigo ficar uma hora ou algum tempo de conversa com alguém que eu tenho a intenção de ouvir. Talvez temos que reavaliar nossos procedimentos, nossa vida, todas as coisas que estão a cuidar do nosso dia a dia. Ok? Então, eles não conseguiram ficar acordados. Estavam cansados. Dormiram. Mesmo sabendo da angústia do coração do pai. Quando o seu coração está angustiado, é tão bom quando você tem alguém com quem você pode partilhar aquela angústia e aquela pessoa lhe ajuda a superar aquela dor interna. Quando eu vou visitar alguém que perdeu um ente querido, o que você pode falar? Eu fico todo, assim, sem palavras. Vou falar o quê? Ai, que Deus te abençoe. Que Deus lhe console. É, verdade. Mas eu aprendi com um amigo meu que era tão frio quanto eu, para essas coisas. Ele falava assim, eu não digo nada. Eu chego e dou um abraço naquela pessoa e não digo nada. Porque qualquer coisa que eu venha dizer, mas o meu abraço diz mais do que as minhas palavras. Né? E eu me lembro quando minha mãe faleceu num acidente e alguém tinha que estar com a cabeça no lugar para fazer todas as coisas. Liberar o corpo, pensar no funeral, onde ia ser, como ia fazer, quanto custa, todas essas coisas. E talvez pela força da profissão, eu mantive a cabeça bem em ordem. Depois de um tempo, minha esposa falou assim, você já chorou a morte da sua mãe? É? Falei, mais ou menos. Eu sinto, eu sinto a perda. Mas ainda estava naquela história de botar todas as coisas em ordem. E depois eu tive que gastar o meu tempo de angústia e de superar aquilo. Porque senão é uma angústia que fica armazenada e ela não fica estática. Isso vai trazendo consequências ao redor. Né? Então, cada um tem a sua característica. Mas quando você se encontra com alguém angustiado e você não tem palavras, talvez não diga nada. Dá um abraço. Esteja presente. Às vezes o que a pessoa precisa é só saber que você está lá.
Pô, cara, mas eu gastei uma noite lá, não falei nada, não fiz nada, só estar lá mesmo. Era tudo que a pessoa precisava, né? Da presença. O que Jesus precisava nesse momento era da presença, né? E ele alerta os seus discípulos: estejam atentos e orem para não serem vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Sem oração, nós temos uma possibilidade de sucumbir à tentação. Jesus reconhecia a dificuldade dos discípulos em estar acordados. Mas quando a angústia do seu coração não é tão intensa que você vai superar o sono, cuidado. Você pode estar abrindo brechas, vulnerabilidades para uma questão: as tentações. Por que isso é assim? Por que, Senhor, o Senhor levou minha mãe numa situação tão brusca, tão absurda, né? Num acidente de carro, de alguém tirando uma disputa de velocidade na avenida, capota o carro, pega ela na calçada e mata. Que absurdo, que loucura. Você pode revoltar o seu coração. Quando você está angustiado com tudo isso, aonde você busca orientação e consolo? No Senhor, em primeiro lugar, mas também Deus nos dá pessoas que ajudam a consolar e ajudar nesses sentimentos. Tá? Outras coisas que precisam acontecer é perseverar mesmo quando seus parceiros esmoreceram. Jesus nos indica estas coisas de novo. Ele volta, acorda os discípulos e diz: vocês precisam orar comigo. E ele volta. Jesus afasta-se outra vez para ir orar e dizia: meu Pai, se esse cálice de amargura não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Compreensão da vontade de Deus. A oração trouxe a vontade de Deus completa sobre o coração de Jesus naquele momento. Não havia nesse aspecto um distanciamento do Pai, mesmo que as circunstâncias eram muito difíceis. Se o Senhor pode passar, passa. Mas eu sei que não pode. Então, Pai, eu vou beber este cálice. Faça-se a tua vontade. Você sabe por que Jesus tinha essa disposição? Porque ele compreendia a vontade do Pai. Ele sabia por que ia passar por todas estas coisas. Ele volta para junto dos seus discípulos e encontra outra vez a dormir, porque eles tinham os olhos pesados de sono. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora ele já não acordou mais os seus discípulos. Ele vai e busca a face do Senhor, no suporte que ele tinha do Pai. Mas no momento crucial, os discípulos estavam com ele. Por fim, voltou para junto dos discípulos e disse-lhes: continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me vai atraiçoar. A luta estava encerrada. A agonia e a angústia do coração estavam terminadas. Por quê? Porque o momento chegou. Aquele momento de cumprir a integridade da vontade de Deus, toda a vontade de Deus, havia chegado. Agora eu vou ser entregue como oferta pelo pecado. Jesus tinha uma noção clara e muito objetiva da sua missão e do porquê estava acontecendo aquelas coisas. Nós hoje olhamos para os discípulos e falamos assim: pô, cara, vocês pisaram na bola, hein? Na hora crucial, no momento chave, vocês estavam tão cansados que não puderam, junto com Jesus, abraçá-lo, orar, buscar poder de Deus para suportar aquela tensão, aquela dificuldade. O que aconteceu? Ele vai preso. Pedro saca da espada na tentativa de impedir aquela situação. Jesus o repreende e diz assim: guarda a sua espada. Que se eu precisasse desse tipo de ação, eu pedia para o Pai, ele mandava 12 legiões de anjos para me defender. Eu não preciso de defesa.
Eu precisava era de parceiros comigo orando para vencer a angústia do meu coração, para cumprir toda a vontade de Deus. E nesse momento vocês estavam a dormir. Agora já não precisa mais. Agora é chegado o momento. Eles estavam juntos, mas se dispersaram. Aquela noite todos estavam dispersos. Então, o Senhor conhece o nosso coração. Não tem aí nada que possa frustrá-lo. Mas tem momentos preciosos que o Senhor nos convoca para junto dele orarmos. Compreender a angústia do coração de Deus e a vontade do Pai. Queridos, eu não sei quanto a você, mas uma coisa tem me incomodado um pouco. As circunstâncias que nós estamos vivendo enquanto mundo. Alguém disse que para vencer o Daesh, o Isla, não é matando os seus líderes. Porque a essência continua. Não é o líder. É o que está motivando aquelas pessoas. Já mataram vários líderes, já mataram muita gente, e, no entanto, o terrorismo está a crescer na nossa época. Eu não sei se isso traz uma angústia para o seu coração. Talvez o Senhor Jesus está muito próximo de voltar e Ele está nos dando oportunidades que não houveram em outras épocas. O pessoal cativo dentro do Islã está vindo para dentro da Europa, principalmente, abertos para ouvir do Evangelho. Sabe por quê? Porque essa luta toda lá é entre muçulmanos e muçulmanos. Não é entre os cristãos e muçulmanos. E muitos têm se desiludido com os seus líderes muçulmanos. E estão abertos para ouvir de um líder que não decepciona, que é Jesus. Lembra, nós não podíamos entrar nos países muçulmanos para falar de Jesus. Jesus está tirando eles de lá para poderem ouvir falar do Evangelho. Isso tem incomodado um pouco. Talvez devia incomodar mais. Talvez nós estamos nos últimos momentos da história. Os discípulos não conseguiram perceber que eles estavam vivendo os últimos momentos com Jesus. Que depois disso seria a crucificação, ressurreição, a sua ascensão ao Pai, a vinda do Espírito Santo, e uma nova geração estava a iniciar. E eles eram a chave para que isso pudesse acontecer. Tanto que quando Jesus ressuscita, diz o quê? Vai, dize a Pedro e aos demais. O Senhor conhece as necessidades do nosso coração. Deus sabia os conflitos que estavam dentro do coração de Pedro, que Pedro negou o Senhor. De todos os discípulos, só tinha um perto na cruz, João. E as abençoadas mulheres. Os outros, ao longe. Deus conhecia o coração de Pedro. Vai, diz a Pedro. Pedro, você não pode me frustrar. Todas as coisas estão completas. Vai na paz. Saber dessas coisas precisa nos mover a compromissos. O que eu vou fazer com isso? Saber que a oração pode inundar, invadir o meu coração com a vontade de Deus. Então nós temos que tomar algumas posições. Primeiro, aprimorar a minha declaração de missão. Jesus conseguiu enfrentar todas aquelas dificuldades porque ele tinha muito claro na sua mente qual era a sua missão. Ele não veio para construir a igreja. Interessante, né? Essa é a obra do Espírito Santo. Mas ele veio para estabelecer a possibilidade de nós sermos igreja. Que se ele não tivesse morrido, não tinha como o Espírito Santo nos conduzir a toda a verdade. Porque nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados e não iríamos discernir, compreender a vontade de Deus que está expressa na Bíblia, porque só se discerne espiritualmente. Então Jesus sabia com clareza qual era a sua missão. Ele sabia a que ele veio. Por isso estava angustiado naquele momento, porque havia sofrimento. Além do sofrimento físico, tem um sofrimento que nós nunca vamos conseguir dimensionar. É que ele iria ser todo o pecado do mundo e naquele momento ele e o Pai não podiam mais ser um.
E ele se separou do Pai. Isto produziu uma dor que nós não temos condições de mensurar. Eu e o Pai somos um. E naquele momento da cruz, ele já não era mais um com o Pai. Certeza de missão. Pois se nós não tivermos bem claro, nós podemos ser enganados. Buscar a presença de Deus para cumprir a sua vontade. Buscar a presença, estar na presença de Deus. Pois só na força do Senhor que vamos conseguir. Jesus conseguiu superar aquela dificuldade porque ele esteve na presença do Pai. Angustiou-se, declarou diante de Deus: se pode passar de mim esse cálice. Passa, se não pode, eu vou beber esse cálice, porque eu sei por quê que o Senhor me deu esse cálice. Se você não compreender o porquê das suas lutas, das suas angústias, talvez você fique desesperado e não caminha na direção de superá-las. O Senhor Jesus precisava conhecer isso muito bem. Ele continuou firme na direção dada por Deus. Mesmo que os seus discípulos não estiveram com ele nessa hora crucial, ele continuou firme, porque ele sabia que do Pai ele teria todo o apoio e todo o suporte. Nós precisamos uns dos outros. Em muitas situações, nós precisamos do apoio dos irmãos. Mas em muitas situações, nós vamos caminhar só. Em muitas situações, você vai estar como Jesus, a orar, angustiado diante de Deus, e os seus parceiros a dormir. Lembra, todo o nosso poder, tudo o que nós precisamos, vem do Senhor. Ele nos dá, sim, irmãos para caminhar conosco. Mas se a tua plena satisfação depende dos irmãos, então você, em muitas situações, vai se sentir abandonado. Mas o Pai nunca lhe abandona. Compreenda com clareza a sua missão. Cumpra, para que Deus possa ser honrado através da nossa vida. Se você quer ser inundado pela vontade do Pai, ore, busque, encontre, separe momentos na sua vida para estar diante do Pai, a buscar a sua presença e saber o que é que Deus quer com a minha vida. É uma declaração. Qual é o fim último da minha vida? Qual é a finalidade da minha vida? Tem uma expressão em Atos sobre a vida de Davi, que diz que ele foi útil aos propósitos de Deus na sua geração. Esse é um verso que eu tenho escrito na minha mesa para eu lembrar. Não esquecer. Eu posso ser útil aos propósitos de Deus na minha geração. Eu não posso ser útil aos propósitos de Deus na geração anterior, nem na geração futura. Mas eu tenho que ser relevante para Deus hoje. O que é que Deus está me pedindo? O que é que Deus está lhe pedindo? Talvez as coisas são semelhantes às coisas que Deus está nos pedindo. Então vamos nos associar com aqueles que têm essa disposição e vamos caminhar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Que o Senhor esteja a nos abençoar com a sua palavra.